As historiadoras que começaram a se dedicar à investigação da história das mulheres imediatamente se depararam com a questão da misoginia nos discursos filosóficos, literários, teológicos. Sempre existiu ódio contra as mulheres. É isso que significa misoginia, ódio contra as mulheres. Há discursos de ódio em relação a outras minorias políticas, em relação a todos aqueles que precisam ser marcados por esse ódio, mas o ódio em relação às mulheres é muito antigo. A gente verifica na Bíblia, a gente verifica nas mitologias da antiguidade, na grega, por exemplo. Se vocês forem olhar o mito do Gênese, o que foi feito de Eva, ou o mito, por exemplo, de Pandora, da Grécia Antiga, também menciona, aparece ali uma culpabilização das mulheres, um desenho, né, das mulheres como sendo seres perversos do mal. Bom, tem momentos históricos em que essa misoginia se torna muito forte, essa construção desse tipo de discurso, que é um discurso dos homens contra as mulheres, e se torna muito forte, por exemplo, na Idade Média. Há vastos estudos de misoginia na literatura medieval, na filosofia medieval. Na história da filosofia nem se fala, de Platão, passando por Aristóteles, chegando em filósofos importantes como São Tomás, antes Santo Agostinho e vários outros. Nós percebemos esse ódio em relação às mulheres. É claro que as feministas recebem um ódio em dobro, porque são mulheres, constantemente são mulheres, das mais diversas formas, mas ao mesmo tempo são aquelas pessoas que se dão conta da questão de gênero, da questão do poder em relação à condição feminina, ao corpo das mulheres, ao que significa ser mulher, ou seja, os jogos de poder que são lançados sobre o gênero feminino, e ao exporem isso também vão despertar o ódio de todos os machistas, de todos os sacerdotes dessa teologia machista, que é o que a gente conhece, a gente conhece até hoje, a grande indústria cultural que construiu a mentalidade da nossa civilização patriarcal. E acho importante, então, que a gente estude a literatura, a filosofia, sempre lendo, percebendo, enfim, a presença desse ódio na construção dos discursos. A pergunta que a gente tem sempre que fazer quando lê um texto é: por que tanto ódio em relação às mulheres? É raro que vocês encontrem um texto em que esse ódio às mulheres, quando se fala de mulheres, em que esse ódio não vai aparecer. Nos textos filosóficos ele é muito comum. E eu estava lembrando aqui de algumas figuras que ali na passagem do século XIV até o século XVII, até o século XVIII, vamos dizer assim, na Europa, né, que é de onde vem a maior parte dos nossos textos, algumas figuras que ficaram muito à margem mesmo, que ficaram pouco faladas, pouco conhecidas. Eu citei uma delas esses dias, que foi a Christine de Pizan, que foi uma mulher muito importante, que antecipa em vários sentidos várias questões que depois foram colocadas por grandes filósofos, mas que talvez por ser mulher não seja justamente citada. Tem um filósofo aí para nos apoiar sobre isso, um filósofo homem, que é o Derrida. Derrida é um pensador que discute a questão da citação, quem a gente cita, por que a gente cita. Pensem nisso quando, enfim, vocês estiverem pensando no Brasil, nos filósofos brasileiros, nas filósofas brasileiras, quem vocês citam e quem vocês deixam de citar, por que citam, por que existem hoje alguns filósofos que são tratados como se fossem gurus, que é uma coisa que não combina com o filósofo de verdade, mas ou com nenhuma pessoa que, enfim, que tem um espírito de desconstrução crítica, analítica, responsável. Porque hoje em dia também a palavra desconstrução, que é uma palavra do Derrida, está sendo usada no pior sentido, é bom a gente se lembrar disso. Bom, então, quero que vocês prestem atenção nisso. Por que se fala tão mal das mulheres? Por que se constrói essa ideia da mulher má, da mulher bruxa? E essas mulheres do século XIV ao século XVI, grandes filósofas, pensadoras, essas mulheres foram também muito esquecidas, muito deixadas para trás, embora tivessem insights que depois vão ser colocados por grandes filósofos. Eu acho que lendo Christine de Pizan a gente encontra muitas ideias muito mais avançadas, por exemplo, do que a gente encontra na filosofia de Kant, que fez sucesso no iluminismo do século XVIII, até hoje influencia o nosso pensamento e realmente é um grande filósofo. Mas certos dos seus insights já estavam lá em Christine de Pizan, que ele nem conhecia. Só para dar um toque assim, para quem quiser fazer um belo doutorado aí, seria bem legal.
Bom, e queria que vocês lembrassem de uma outra figura que foi a Marie de Gournay. Essa mulher, ela foi amiga do Michel de Montaigne, e todo mundo fala, pelo menos academicamente, as pessoas falam do Michel de Montaigne. O Michel de Montaigne foi um sujeito que é um baita filósofo, um sujeito que fundou esse gênero, né, que são os ensaios, e ele falou nos seus ensaios que ele era a matéria dos seus próprios ensaios, num certo sentido, antecipando ou dialogando, melhor dizendo, com René Descartes, que estava na mesma época falando do cogito ergo sum, né, do penso logo existo. Então, penso logo existo, mas penso a partir de quê? No Michel de Montaigne, a gente encontra que pensar implica pensar a partir da minha própria vida. Não no sentido narcisista, mas no sentido da minha própria experiência, daquilo que eu vivi. E todos os grandes filósofos, ao longo da história, fizeram isso. Fizeram narrativas de suas vidas, de suas experiências, falaram de si mesmos. E as feministas foram as mulheres que se deram conta de que isso podia ser feito. Por isso que eu falo tanto, nesse meu livrinho Feminismo em Comum, eu falei que o feminismo é uma devolução, né, da biografia às mulheres. Quer dizer, o direito de escrever a minha própria história. Essa é uma questão muito importante para nós, porque isso sempre nos foi proibido. Então, vamos pensar nisso. Mas lembre da Marie de Gournay, porque ela escreveu muito também sobre a questão que eu levantei no outro vídeo sobre a Christine de Pizan, sobre a importância da educação, a importância da educação das mulheres. As mulheres não tinham direito à educação, as mulheres tinham a obrigação do casamento nesse período burguês da história, mesmo antes, e as mulheres não tinham o direito de se educar, o direito de serem alfabetizadas, de aprenderem a ler e escrever para terem acesso à informação. Isso é uma coisa muito importante da gente lembrar. No entanto, a Marie de Gournay ficou muito marcada dentro da... Quando se fala dela, quando se menciona assim como uma figura que não importava e uma figura que ficou lá lançada no meio dos gatos na sua condição de mulher solteira, aquele tom pejorativo da mulher solteira que no Brasil a gente chama de solteirona, né? Como se a mulher solteirona fosse um erro da cultura, um erro da natureza, fosse um tipo de incompetência. Enfim, questões para a gente pensar, mas lembrem dela e quando forem estudar alguém, estudem essa mulher porque ela tem muito a dizer. Uma das coisas que ela falava que era um perigo para o patriarcado, além de reivindicar a educação das mulheres, é que a educação modifica o destino que é dado às pessoas pelo seu nascimento. E quando ela fala de nascimento, mesmo ela sendo uma mulher rica, burguesa lá da Europa, ela estava se dando conta das condições históricas, dos determinismos históricos que regem a vida das pessoas, ou seja, a classe social na qual a gente nasce. E a educação que tem a chance de mudar essa estrutura, de mudar esse tempo. Estou falando da Marie de Gournay para vocês lembrarem de mulheres muito sábias, mulheres muito inteligentes, uma mulher, enfim, genial, que escreveu coisas fantásticas e que foi apagada pela história, a história misógina. Assim como tantas mulheres na nossa época continuam tendo suas imagens destruídas, suas falas distorcidas, suas falas esquecidas. Mulheres, enfim, dos mais diversos tipos, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres trans, mulheres jovens, mulheres idosas, mulheres trabalhadoras, mulheres, enfim, dos mais diversos tipos. É como se os homens ficassem sempre tentando, os homens, ou melhor dizendo, né, vamos ser mais corretas, politicamente corretas aqui, a cultura patriarcal estivesse sempre tentando apagar a genialidade, a capacidade inventiva, criativa, um discurso das mulheres acerca da sua própria história, que implica conhecimento, que implica sensibilidade acerca dessa história. Então, falei hoje um pouquinho, sinais aí da Marie de Gournay, vítima também da misoginia, dessa misoginia que é estrutural e que a gente precisa lembrar de vez em quando. Mais um detalhe, só para vocês não esquecerem, ela é um exemplo, eu vou dar outros em outros vídeos. Mas essa é a época mais esquecida da história da humanidade. Esse período em que existe uma caça às bruxas profunda, e essa caça às bruxas não era só a caça em relação ou a perseguição que voltou à tona, que eu conheço, que vocês conhecem, vários de vocês conhecem, essa perseguição que se dá em relação a uma mulher que é sábia, que conhece os mistérios da natureza, as medicinas naturais, vamos dizer assim, essa mulher que é poderosa no seu próprio universo, porque de repente não precisa de
não constrói sua vida a partir da necessidade de um casamento, não precisa de um casamento, não precisa de uma estrutura bancada por um marido, enfim, aquelas mulheres que naquele período eram donas de si, porque a gente conhece muito pouco de Idade Média, já que venderam para nós, os historiadores machistas, que era só uma idade de trevas, e isso não é verdade. Então, havia muita luz, havia muitas coisas interessantes existindo na Idade Média. E nesse caso, eu sugiro que vocês leiam aquele livro Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que, a meu ver, assim, é um dos belos estudos que existem sobre esse momento de passagem de caça às bruxas, de queima das mulheres. Naquela época, o dispositivo de caça às bruxas era a Inquisição, né, que equivale ao que hoje a gente vive aí nas redes, ao terror psicológico, a tentativa de destruição de imagens, né, essa perseguição. E ao mesmo tempo, aquele dispositivo naquela época era a fogueira e hoje o dispositivo é a internet. Então, nós mulheres continuamos sendo perseguidas. Eu perseguida porque sou intelectual, outra mulher perseguida porque é bonita, outra mulher perseguida porque é livre, outra mulher perseguida porque é trabalhadora do sexo, outra perseguida porque é mãe, outra perseguida porque é jovem. Nós perseguidas porque somos intelectuais, professoras, pensadoras, escritoras, não importa. Mulheres livres são perseguidas na história, elas são tratadas como sendo bruxas. A gente está vivendo hoje uma espécie de equivalência, né, de retorno daquela época. Então, leiam o Caliban e a Bruxa, que é uma das obras mais geniais que foram construídas no feminismo contemporâneo. Eu li com várias das minhas estudantes parceiras de investigação filosófica e a gente adorou fazer isso e foi revolucionário na vida de todo mundo. Então, uma dica boa. Eu volto a falar desse livro num dos próximos vídeos.